Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Batendo o Martelo, podcast jurídico da Liga Acadêmica de Direito Público e Privado Uninasal Aguanambi. Eu me chamo José Alves, sou membro da Liga Acadêmica. E eu sou a Raíssa Lohana, também integrante da Liga Estudante de Direito, e vamos aqui para mais uma conversa sobre conhecimentos jurídicos, experiências, tudo sobre o universo jurídico. Hoje também estamos com a presença de mais uma colega da Liga também, Marcela, pode se apresentar. Olá, sou Marcela, também estudante de Direito, tá? Faço parte da Liga Acadêmica e estamos aqui, juntos para debater mais um momento sobre essa dinâmica, essa área jurídica que a gente tanto ama. É isso aí, pessoal. E hoje temos a honra de receber aqui um convidado, uma trajetória inspiradora na advocacia e na docência, né? Nosso convidado é o advogado, professor, pesquisador e atua também em diversas áreas do direito, contribuindo tanto para a formação de novos profissionais quanto para a nossa prática jurídica. Seja bem-vindo, professor Yuri. Muito obrigado. Queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa dessas entrevistas, desse podcast. Eu acho que é muito importante. Espero que hoje a gente tenha uma conversa leve e bacana para inspirar aí nossos colegas e futuros advogados, membros do direito aí. Legal. Bom, feitas as nossas apresentações, então vamos dar início a mais um episódio. A gente sempre gosta de começar aqui trazendo sobre a história, né, do convidado, e a gente queria saber como foi que surgiu o seu interesse pelo direito. Foi uma vocação? Como é que foi a trajetória no começo? Essa é uma pergunta comum, né? Mas eu gosto muito de responder essa pergunta, porque eu me sinto realmente vocacionado para o direito. Legal. Eu me sinto, na minha profissão, que eu tenho um propósito, certo? E isso nasceu ali em meados do ensino médio. Eu estava no segundo ano do ensino médio, quando eu decidi, né, que gostaria de cursar direito. Porque durante o colégio eu gostava mais das disciplinas humanas, né? E especialmente história, as histórias, né? Tudo aquilo que vinha, a questão do direito, da justiça, me chamou muita atenção. Quando a gente está no colégio, no ensino médio, tem algumas profissões que chamam a atenção das pessoas, aquelas que notadamente podem trazer mais dinheiro, como medicina. Ah, você vai fazer medicina, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Alguma influência de familiares também. Mas no segundo ano do ensino médio, né, por uma questão mesmo, vontade própria, sem nenhuma influência, eu decidi que queria cursar direito. E a partir daí, nunca mais larguei o direito. E até os últimos dias da minha vida, com certeza, enquanto Deus permitir, eu estarei respirando direito. Legal, professor. Muito bacana. A gente já teve aqui vários convidados, né, Sim, Raíssa, que já trouxeram histórias diversas, né? Cada um tem a sua peculiaridade, né? É isso. E é bacana a gente ver o direito como vocação, né, dos nossos professores, que acabam sendo a nossa inspiração dentro do São curso os nossos também. tutores, né? É isso. Vamos lá, então. Professor, teve algum momento marcante na sua carreira como advogado? A advocacia, ela é bem intensa, né? Ela é uma profissão que realmente, a gente falou aqui de vocação, acho que o advogado, a advogada que escolhe trilhar essa carreira tem que ter uma vocação, porque todos os dias a gente se depara com situações inusitadas, com dúvidas, que exigem realmente um empenho, né? Que exige um estudo. Então, eu não teria uma situação específica, mas acredito que quando a gente vê um sorriso no cliente que está com um problema e a gente consegue solucionar e tem um agradecimento, claro, os honorários são importantes, mas isso Lógico. aquece o coração tanto quanto os honorários. Então, eu acredito, José, que os momentos da advocacia mais gratificantes para nós é quando a gente recebe um feedback positivo dos nossos clientes, né? Um agradecimento, porque a pessoa estava com um problema, nos procurou, então nos confiou para resolver aquele problema e a gente conseguiu. Então, isso é bacana demais. Com certeza. O senhor concilia a advocacia, a questão também da docência, pesquisa. Qual é o maior desafio ele dá com toda essa demanda, a rotina? Raíssa, realmente é bem puxada a rotina, né? Às vezes eu começo 7 horas da manhã, venho aqui para a Uninasal, chego em casa
10 horas da noite, cansado. Mas eu falo bastante aqui para meus alunos, né? Que quando eu estou em sala, eu esqueço que eu estou cansado. Sim. E só vou lembrar depois que eu saio da porta. Quando eu saio da porta, aí o corpo lembra que começou 7 horas da manhã e está terminando 10 horas da noite. Então, realmente, é desafiador, mas quando a gente faz por amor, gostando da nossa profissão, é bem gratificante. Professor, o senhor falou, né, que realmente referente ao cansaço, né? Isso daí é uma batalha diária, principalmente também para os estudantes de direito, né? Assim como nós somos trabalhadores, né, estudantes e tudo. Então, realmente, se faz importante, né, ter toda essa percepção de entender também, compreender que do outro lado, né, assim como um tutor, como o senhor, passa por toda essa trajetória, né? E repassar até isso daí também para o próprio aluno, entendeu? Para que ele veja que a luta que ele está traçando hoje, que ele está, né, vivenciando, será uma batalha que vai percorrer ainda independente da formação dele já estar formado ou não. Por isso que vale realmente salientar, né, ressaltar aquela coisa que você falou, né, que é algo que você tem que querer muito. Eu nasci para isso, você frisou muito isso, eu nasci para isso e eu vou até onde der, até onde a permissão de Deus, né, me conceder permanecer nisso. Excelente essa observação, Marcela, porque tanto na advocacia, pessoal, como na docência, eu busco humanizar os meus atendimentos, né, lá com meus clientes, na advocacia, e aqui em sala de aula com os meus alunos, né? E especialmente os alunos da noite, os alunos da Uninasal, que muitos deles trabalham o dia todo e vêm para a faculdade à noite. Então, eu já dei aula para um aluno que estava dormindo, sentado, de cansado, né? Então, eu faço questão de conversar com essa aluna, de conversar com esse aluno, de pegar no ombro desse aluno e dizer assim, vai ser difícil, mas você está aqui por um propósito. É melhorar a sua vida, é ter um futuro melhor, né? É ajudar as pessoas, que a nossa profissão envolve isso. Então, eu faço questão de dizer para aquelas pessoas, essa semana mesmo eu tive essa conversa com alguns alunos, que elas podem, mesmo tendo uma rotina complicada. Né? Porque, assim, a vida ela é injusta. Sim. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sempre. Então, a gente não pode olhar por essa perspectiva. As oportunidades são melhores para um, não são tão boas para outros, mas essas pessoas que não têm tantas oportunidades ou têm uma rotina mais difícil precisam também saber que elas podem sim chegar lá. Ainda que o caminho seja mais longo, mas podem. Então, eu gosto muito de deixar esse recado e deixo aqui também hoje para quem estiver assistindo saber que o caminho é difícil, mas há uma chegada. Sim. A gente tem uma colega na sala, não vou citar o nome aqui, mas já é uma senhora, né? Uma senhora, e que inclusive vem de uma cidade distante, não é da região metropolitana, ela vem de longe para cá, né? Estuda à noite com a gente e, bom, se eu fosse chutar aqui agora uma idade, eu diria que ela tem quase 70 anos. E está lá no primeiro semestre de Direito com a gente e agora essa conversa me fez lembrar dela, né? E das vezes que ela está ali com a gente. Pessoal, como é isso? Me explica como é que mexe aqui nesse site aqui que a gente não sabe, eu não sei ainda. Pessoal, como é que é, sabe, o interesse de estar ali lutando para acompanhar, né, de fato a turma, né? E agora na posição de professor, né, docente, falando com seus alunos. E se você pudesse voltar um pouquinho para falar com o Yuri, estava lá na graduação, o que você falaria para ele, assim? Diria alguma coisa para ele fazer diferente do que foi feito na sua graduação? Essa pergunta é muito boa, né? E difícil. Eu acho que eu aproveitaria, eu estava até conversando aqui com a Raíssa, fora do ar, que eu sinto muito saudade desse período da graduação. Então, não obstante eu tenha aproveitado um período, né, também tenha participado, assim como vocês que são ativos aqui, participam da liga, participam dos eventos, eu teria falado, cara, aproveita mais, entendeu? Aproveita mais, participa de tudo que tu puder. Boa. O que você puder fazer a mais do que já está fazendo, aproveita, porque é um tempo que passa rápido, e a gente não consegue voltar. Por mais que a gente, no futuro, vá fazer outra graduação e tudo, mas não é mais aquele tempo. Né? Então, assim, a oportunidade está aí, a gente tem que aproveitar com certeza. O que a universidade oferece, né? Os eventos, as aulas,
oportunidade de conversar com um professor, um pós-aula. Então, assim, são momentos que não voltam mais. E pode fazer a diferença na nossa vida. Então, eu iria por esse caminho, daria esse conselho, né? Muito bom. Voltando aqui um pouco sobre a sua experiência na advocacia, né? Eu queria saber se tem algum aprendizado, assim, algum caso, alguma coisa assim que marcou muito, que você leva isso como aprendizado? Sim, sim. Eu tenho vários casos que me marcaram como advogado. E por incrível que pareça, e aí eu posso falar aqui para vocês, né? Muitos dos casos que me marcaram foram, assim, casos que eu fiz de forma voluntária, trabalhei de forma voluntária. Olha que sem cobrar nenhum honorário, porque eu faço questão de ter uma cota, né, um percentual Na sociedade, com de certeza. trabalho voluntário dentro do meu escritório. Então, eu me recordo muito de um processo que eu entrei, Raíssa, para um cidadão que ele sofreu, ele tinha um problema de coração, né? Hoje está vivo, está bem, graças a Deus, mas ele teve vários problemas crônicos de coração que ele tinha, e ele sofreu um infarto no interior. Teve que vir encaminhado para Fortaleza, né? Para o hospital aqui de Fortaleza, e estava na fila para fazer uma cirurgia no coração. E a mulher dele, desesperada, me procurou, porque, olha, quando a gente pergunta como é que é essa fila, não tem prazo, porque precisava de um material específico para poder fazer essa cirurgia. Não era uma cirurgia comum, era uma cirurgia complexa, precisava de um material específico, não me recordo nem do nome agora, porque tem um termo técnico na medicina. Mas não tinha que ir, o Estado não tinha e também não tinha prazo para comprar. Tá? Então, por exemplo, ingressar com uma ação judicial, né? Tendo em vista que a saúde, o direito à saúde é um direito fundamental, um direito constitucional. Então, com fundamento na Constituição Federal, eu ingressei com essa ação e consegui uma medida liminar, determinando que o Estado, em 15 dias, comprasse essa peça, né? Sim. Esse material, vamos dizer assim, mais tecnicamente a medicina, e fizesse a cirurgia. E o Estado comprou e fez a cirurgia, e essa pessoa hoje está viva por causa disso, né? Então, assim, não sou médico, né? Não tenho poderes mágicos, mas você me perguntou um caso marcante, eu posso dizer que eu ajudei a salvar a vida de uma pessoa. Com certeza. Então, a gente trabalha com vidas, trabalha com direitos, né, patrimoniais. Então, assim, tem vários casos que marcaram, mas esse foi um deles. Legal. Muito Não é legal só a sobre história. direito, né? É sobre pessoas, né? Sobre Sobre isso. pessoas. E você citou algo bem interessante, professor Yuri, porque é uma área que eu já entrei já nesse intuito, direito médico, né? É uma área que eu realmente me aprofundo bastante, gosto, passei por situações semelhantes com meu pai, né? Então, é o poder, né, que nós temos, né, perante a sociedade e o dever também, né? Que você trabalha no direito, mas numa área tributária, trabalhista e tudo, mas isso não difere de você ser o advogado, de você ter feito aquele juramento, de você estar aqui e promover, né, algo melhor para a sociedade, fazer aquilo que realmente você, como pessoa, tirando aquele fator advogado, mas colocando como um fator humano, né, de humanidade mesmo, de poder auxiliar nesse fator de salvar uma vida, porque você teve total participação nisso. Essa pessoa está viva hoje, graças a Deus, primeiro a Deus, mas também posteriormente a você, que Deus lhe colocou no caminho dele, né, dessa família, para junto com fazer essa caminhada, fazer essa trajetória. Exatamente. E, assim, as pessoas me conhecem muito pela área trabalhista, Sim. onde eu também leciono, desde sempre, era monitor de direito do trabalho na graduação, mas eu sou um civilista nato também, né? Legal. Então, quanto trabalhista. E a Marcela falou aqui que gosta da área da saúde. Quando for minha aluna, a gente vai conversar aí sobre vários casos, né? Esse foi um caso que eu citei aqui, mas eu trabalho também com vários casos defendendo as pessoas com espectro autista, né? Que a gente vê diversas ilegalidades aí no dia a dia, né? Limitações de terapias. Então, você tratar com uma mãe que dá a vida por um filho autista e está desesperada porque não tem condições de pagar as terapias particulares, porque são caríssimas, e está tendo o plano limitando isso de forma ilegal. E por mais que eu cobre meus honorários, mas conseguir aquela vitória
saber que aquela criança, né, aquela pessoa vai ser tratada, vai progredir num tratamento para ter uma vida minimamente digna, isso é o tal do propósito que eu falei para vocês. Isso não tem preço. O dinheiro, ele é uma consequência do bom trabalho. Ele vai vir e é ótimo, todo mundo gosta, mas tem aquilo que aquece a alma. E é isso. É um agradecimento de uma mãe, é um agradecimento de uma esposa que estava com o marido internado, é um agradecimento de um trabalhador que estava sendo desrespeitado e agradece e fala que vai indicar a gente. Então, isso faz que a gente consiga acordar no dia seguinte e lutar mais um dia. Legal. Professor, eu estou pensando aqui, assim, através da sua fala, né, que muitas vezes a gente tem uma ideia, né, sobre a advocacia, sobre ser advogado, né, sobre o que eu quero para mim como carreira, como profissional, mas também tem a nossa realidade, né, tem algo além disso, né? E aí, agora, mais uma vez, nessa posição privilegiada, né, como docente, e por poder ver nossos colegas se formando e iniciando aí as suas carreiras, o senhor consegue perceber o que é que mais surpreende os nossos colegas recém-formados quando eles começam a atuar no direito? Excelente a sua pergunta, José, porque isso precisa ser dito em sala de aula, né? Quando a gente está na graduação, como aluno, a gente às vezes glamoriza determinadas situações, glamoriza a advocacia. Mas o que a gente encontra na realidade são muitos obstáculos. Muitos obstáculos mesmo. Então, a gente tem que estar vocacionado a isso, a lutar contra, muitas vezes, um sistema falido. Entendeu? Uma justiça que não entrega o que promete. Dificuldades para diligenciar, para sair, para pedir um despacho, para pedir uma decisão que já era para ter saído há muito tempo e não saiu. Então, são esses obstáculos que a gente vai encarar no dia a dia, essas dificuldades, porque não basta você saber do direito. Né? Você vai lutar contra um sistema que muitas vezes tem várias falhas. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, quando eu penso sobre o meu trabalho e sobre o meu dever social. Por quê? Há uma pressão muito grande, né? Assim, vai fazer concurso público. Nada contra, porque, repito, se a pessoa é vocacionada a ser uma servidora pública, um servidor público, maravilha. Agora, o que eu sou contra, eu vou falar aqui, né? E às vezes eu escuto em sala de aula e não gosto de escutar isso. É o quê? Você quer fazer o quê? Não, quero ser servidor público. O quê? Qualquer coisa, só quero ser servidor público. Meu Deus. Então, isso me dá... Era melhor levar um tapa na cara do que escutar isso do aluno. Por quê? Vai ser um servidor, uma servidora que vai estar lá cumprindo tabela e não vai estar fazendo um trabalho como deveria ser feito. Então, eu penso muito... que como advogado, eu estou buscando fazer justiça. Estou indo lá várias vezes no vara para pedir para sair uma decisão, que não é minha obrigação, a decisão era para ter saído já. Pedindo para refazer um mandado de licitação que foi feito errado. Era para ter sido feito certo. Entendeu? Então, assim, é uma luta muito árdua, José. Que às vezes as pessoas encaram isso na realidade e desistem no primeiro obstáculo. Sim. Então, o que vocês vão encarar quando vocês forem para a advocacia são vários obstáculos. E demanda tempo. Tempo para você alcançar o sucesso, alcançar o dinheiro, alcançar a fama. Então, tem que entender isso. Calma. Passo a passo até chegar lá. Com certeza. A gente teve com o Paulo aqui, né? Sim. O Paulo Cruzado, ele falou disso, né? Paciência, né? Paciência. Paciência, sobretudo paciência. E não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso e tenha paciência. E é algo hoje em dia que é muito difícil, né? A paciência. A gente vive numa geração muito acelerada, no 2.0. Você vai escutar um áudio, você coloca no 2.0, você vai assistir um vídeo, você acelera. Então, você acaba tendo isso, querendo isso na sua vida. A gente inicia a semana querendo que ela termine. Então, assim, você esquece de viver cada detalhe. E esperando depois, né? Esperando depois. É verdade. A gente vê também que o mercado está cada vez mais competitivo. O que é que diferencia, assim, de um advogado comum para aquele profissional que consegue se destacar no mercado?
Mas é só uma pergunta boa aqui. Né? A gente vai precisar mais de 1 hora aqui, viu, pessoal? Essa pergunta é excelente. Né? E a gente escuta muito ela, especialmente dentro do direito. Porque nós temos um mercado de direito saturado. Nós temos diversas faculdades, diversas graduações de direito. Né? Todo semestre são formados vários profissionais do direito. E, às vezes, pode nos estimular no seguinte sentido. Eu vou concorrer com essa quantidade de pessoas, né? Mas o que a gente fala em sala de aula é que tem muita quantidade e falta qualidade. Sim. Então, assim, tem várias formas da gente se diferenciar, Raíssa, estudando. É o primeiro ponto, né? Legal. Por isso que falaram aqui que a advocacia e preguiça não combina. Não combina. Realmente. Todo dia eu tenho que estudar jurisprudência, todo dia eu tenho que fazer pesquisas para saber como é que estão sendo os julgados, né? Tá aqui me atualizando para dar aula para vocês, certo? Eu prezo muito no meu escritório, e aí eu entendo que é um grande diferencial meu e dos colaboradores do meu escritório, que é um atendimento humanizado. Então, ontem eu atendi uma mulher que ela estava emocionalmente abalada, e eu precisei mostrar para ela que eu estava entendendo ela como um ser humano, para além da explicação jurídica. Então, o trabalhador chega lá humilde, me vê de paletó, me vê de gravata, acha que eu sou uma pessoa que pode ser ali superior. Ele, não. Nós estamos ali conversando de igual para igual. Então, mostra para aquele trabalhador que ele vai ser bem assessorado, né? Como uma pessoa, né? Com dignidade. Esses são 2 pontos. Estudo, tratamento humanizado, né? E você ter paciência. Hoje em dia a gente vê, como a Marcela falou, né, com o advento aí da tecnologia, as IAs, né, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também, que é uma realidade, a gente tem que usar, mas tem que tomar muito cuidado com elas, certo? Que elas ainda e eu acho que durante muito tempo, ou talvez nunca, não vá substituir o trabalho humano 100%, certo? E tomar muito cuidado com o que prometem aí na internet. A gente vê as pessoas, vá do 1.000 a 1 milhão na advocacia criminal, faça isso, faça esse curso e descubra o código. Não existe código. O código é todo dia você estudar, todo dia você batalhar, né? E ver onde é que está errando e corrigir os erros, porque ninguém é perfeito. E passo a passo, subindo devagarzinho, né? Para chegar lá. O dia que a inteligência artificial fizer uma boa diligência, aí eu fico calado. Mas não tem isso, né? O dia que acontecer... realmente construir, né, um raciocínio jurídico e deixar dessas teses decorativas, né? Deixar de tentar mirabolar alguma coisa, porque é estudar. E existe ainda o feeling, né, professor? Que é a OAB, né? Que é a preocupação de todo estudante de direito, do início ao fim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos entrar na tecnologia? Vamos falar um pouco sobre isso também? A gente tem falado com todos os nossos convidados aqui, né, cara? É um tema sempre muito relevante, né, para a gente como acadêmico e para os nossos convidados como profissionais, né? E a tecnologia, de alguma forma, ela está transformando o mundo, né? A inteligência artificial, sendo mais específico, né? Como é que hoje o senhor enxerga esse impacto da inteligência artificial na advocacia? Perfeito. É presente e real, né? A gente tem que aceitar que ele existe. Eu vejo algumas pessoas ainda renegando, eu não vou usar, não é assim. Então, a gente tem que entender que os extremos, eles são prejudiciais. Qual é o extremo? Recusar a existência da IA e o apoio que ela pode nos dar no dia a dia. Sim. E também usar a IA como se fosse substituir o trabalho humano, que aí não. Então, assim, hoje no meu escritório eu tenho 4 inteligências artificiais pagas, né? Eu uso o ChatGPT, que é uma IA de entrada, que foi o que... Né? Uso o Cloud, uso o Jusiá, né? Que é do Jus Brasil, onde eu busco as jurisprudências. Uso o AdaptaOne, que é uma startup que compila várias IAs e nos dá um caminho direcionado. Também faz pesquisas pelas IAs. Agora, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter o olhar humano em seguida. A revisão, né? E aí, assim, essa pergunta é interessante porque eu passei recentemente por uma situação em que eu identifiquei na peça do colega, né, adversário
em um processo judicial, jurisprudência falsa. Puxa Eita. vida, olha só. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz uma manifestação pedindo para oficiar a Ordem dos Advogados, secção Ceará, né, para punir o colega advogado e condenar a parte que ele representa por litigância de má-fé. Porque criou uma jurisprudência falsa, que não existe. Então, assim, é nosso dever conferir o que a IA está colocando. Né? Então, a gente pode usar, ela me ajuda muito. Um texto que eu ia demorar 1 hora para fazer, ela faz para mim em 10 minutos. Mas eu vou depois lapidando, Perfeito. né? Corrigindo, vendo se a jurisprudência existe ou não. Checando no tribunal se a jurisprudência é verídica. Né? E, enfim, ou seja, né, resumindo essa história toda, essa resposta, é muito importante, realmente me auxilia muito a inteligência artificial, tanto na docência como na advocacia, mas tem muitas ressalvas que a gente não pode deixar de lado. Ferramenta, né? E não substituição, né? É isso. Quais são as habilidades, né, que os nossos colegas, né, depois desses anos de docência que o senhor já tem, quais são as habilidades assim que o senhor percebe ou que são importantes, né, para um acadêmico de direito, para ter uma boa formação, uma boa graduação? Excelente, excelente. Eu falo muito em sala de aula que uma das maiores dificuldades do operador do direito, né, e aí nós estamos aqui na graduação, temos operador de direito em formação, é saber compilar a informação passada, né, e repassar ela de forma escrita. Então, eu acho que falta hoje no estudante entender isso, né, e treinar isso durante a graduação. Né? Ter esse feeling, né? Eu tento passar isso em sala de aula. Vocês precisam ter esse feeling de entender e treinar habilidades que vocês vão precisar quando vocês se tornarem realmente profissionais formados, né? Tiverem compondo aí já o quadro de advogados do Brasil. E esse é um deles, né? Fica aqui a reflexão para vocês e para quem está nos assistindo. Saber, né, captar a ideia e colocar ela no papel. No papel, que é hoje tudo digital, né? Mas escrever. Porque o que o judiciário vai analisar é o que está escrito. É o que está escrito. Então, se na sua cabeça está perfeita aquela ideia, mas se no papel está confusa, não serviu de nada. E é realmente muito difícil. A escrita é um trabalho que precisa ser treinado, e aí precisa ser treinado por vocês. Vocês precisam ter essa consciência que tem que extrapolar a fronteira da faculdade, porque a gente não tem tempo hábil aqui dentro de uma aula para ficar escrevendo e tal. Claro. Então, treine isso nos estágios, treine isso em casa. Né? Porque é uma habilidade que, além da oratória, que é outra questão também importante, vocês aqui, os três, têm uma excelente oratória, posso dizer isso, que eu já estou escutando aqui, mas, além disso, a gente tem que escrever muito bem. Sabe escrever. Botar no papel o pensamento. E nesse colocar no papel, professor, a dica realmente, existe ainda o que nós chamamos aquele juridiquês? Qual é realmente o que a gente deve colocar, pôr, né, transcrever de forma... Tem que ser de forma clara ou realmente tem que ser aquele jurídico mesmo, aquele jargão pesado? Muito excelente essa pergunta, assim, muito boa mesmo, porque o juridiquês, ele está ultrapassado. Sim. Certo? Aí você fez recordar de um colega da faculdade, em época de graduação, que ele pegava uma palavra e ele ia no dicionário de sinônimos na internet e buscava o sinônimo da palavra mais complexa que tinha, né? A gente teve um caso agora, né, de um estudante que está processando a USP, né, por uma redação que ele fez Mirabolante, cheia de palavras assim, né? Mas... Porém, contudo, entretanto, né, eu entendo que o direito ele tem que respeitar um conservadorismo, né? Tem que ser um português limpo, um português bem escrito, um português formal, né? Então, assim, eu já peguei uma prova recente que foi dito assim, que o recurso era usado para limpar, não sei o quê. Não é limpar, né? A gente não pode usar esse termo
dentro de uma petição, dentro de uma resposta escrita. Né? Um recurso ele serve para reformar uma sentença, reformar um acórdão. Né? Sim. Então, o termo jurídico, que eu tinha um professor que era considerado carrasco, lá em tempo da minha graduação, que ele tirou um ponto e eu fui perguntar para ele por quê, porque eu tinha utilizado uma palavra que era informal. Olha só. Isso não tem nada a ver com juridiquês. Isso não tem nada a ver com juridiquês. Isso tem a ver com português, com a formalidade. E aí eu até falo, brincando, mas com fundo de verdade, quando a gente escreve na petição, digo, dá para uma criança de 10 anos entender o que você escreveu aí? Eu falo lá para a galera do escritório, né? Então, assim, eu escrevo como se estivesse escrevendo para uma pessoa que tem dificuldades para ela entender. Sim. E aí eu digo muito isso, assim, né? Às vezes eu pego questões aqui em sala de aula, né? Para corrigir prova e tal, que a letra não está tão bacana, que está difícil de entender. Eu digo, olha, aqui eu estou me esforçando para entender, mas o servidor e o juiz que vai analisar a tua petição, Ele não vai se esforçar. ele não vai fazer questão nenhuma de perder um segundo tentando entender algo que não está claro. Então, Sim. essa questão deve ser observada, né? É um ponto que vocês devem olhar também. Com certeza. A gente vê também, né, que hoje em dia os estudantes querem muito ir para a advocacia, né? Não só a questão do concurso público. Eu queria saber quais são os cuidados que a gente deve ter ali quando for montar um escritório. Ah, perfeito, perfeito. Outra coisa que eu falo muito é que o advogado, eu acho que é a profissão que mais exige habilidades, né? Pra Com tudo. certeza. Porque, assim, nós somos empresários, empreendedores. Meu escritório é uma empresa, Sim. entendeu? Então, eu tenho que saber gerir, tenho que ter gestão. E aí, dando essa dica para vocês, hoje caminhando para 10 anos de advocacia, algo que um conselho para o recém-formado, viu, José? Você perguntou para o aluno, né, lá atrás, Isso. um conselho para o advogado recém-formado, assim, cara, estuda sobre gestão de escritório, estuda Legal. sobre gestão, observa como é que é. Legal. Tá? Então, hoje a gente faz treinamentos internos no escritório. Olha. Eu fiz agora um treinamento recente no meu escritório sobre comercial. Então, como a gente vai atender uma pessoa, qual o tempo que a gente demora para atender uma pessoa, como é que a gente deve fazer. Então, assim, a gestão dessa empresa, que é o escritório da advocacia, é muito importante. Se você quiser, você tá ali compondo o escritório como um dos líderes. Acho que sem gestão você não vai conseguir nem precificar o seu trabalho direito, né? Claro, você tem que saber precificar, você tem que saber vender, você tem que saber se comunicar, você tem que saber conduzir. E, por último, você tem que saber fazer o trabalho jurídico. Por último. Né? Então, tem todo um jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Para montar um escritório de advocacia. Sim. Trabalhar com contratos, né, doutor? Isso, contrato. Prazos. Prazo. E outra coisa, Raíssa, e outra dica, né? Que eu acho que vocês, alunos, muitos pensam muito, eu quero me formar, eu quero ter meu escritório e tal. Sim. Calma, né? Não dê um passo maior do que a perna, entendeu? Então, quando eu comecei lá atrás, eu atendi Coworks. Que as pessoas não sabiam nem que era, se era Coworks ou se era meu escritório, entendeu? Teve um cliente que chegou lá, opa, doutor, tá bacana seu escritório? Eu digo, tá ótimo, mas eu tinha pago R$100. Eu tinha pago R$100 ali, uma hora, e ele estava dizendo que o meu escritório estava ótimo. Então, assim, cuidado, calma, né? A gente tem que ir crescendo aos poucos, não adianta se precipitar, porque, de repente, a pessoa tem um futuro grande ali pela frente, mas se precipitou, se enrolou financeiramente, porque não tem condições de manter um escritório. Então, eu só fui ter o meu escritório físico depois de anos de advocacia, entendeu? Depois de anos de advocacia. Então, esse também é um conselho que eu dou, desse cuidado, não se precipitem. Não é porque não tem um escritório hoje que eu não posso advogar. Tem caminhos que vocês podem seguir até se sentirem seguros para terem um escritório físico, né? Com os custos fixos que tem e os cuidados que existem, né? Hoje mesmo eu estou reformando meu escritório, aí tem gasto, né? Tem que tomar cuidado lá e tal. Então, são situações que a gente tem que se atentar. Legal, legal. A gente está indo para OAB 47, né? Agora, finalizando aí 46, indo para 47. E a gente sabe aí que o nosso professor, além da docência, né, também tem aí um curso, né, Descomplicando o Exame da Ordem, né? Como é que surgiu essa ideia, professor, de fazer esse curso? Fala um pouco para a gente dele. Olha, essa história é muito boa, certo? Sim. Porque o meu curso, ele não é um curso comum. Beleza. Já posso lhe dizer isso. Por que, professor, ele é melhor do que os outros? Não.
é porque eu não ensino conteúdo de disciplinas. Sim. No meu curso, você não vai encontrar eu ensinando direito do trabalho, eu ensinando direito civil, direito penal. Não. E o que é que você ensina, professor, lá? Eu ensino você a estudar para o exame da ordem. Boa. Certo? Então, esse curso, ele nasceu assim profissionalmente agora. Mas ele vem lá de quando eu fiz o meu primeiro e único, graças a Deus eu passei de Olha primeira, aí. Coisa boa. exame da ordem. Por quê? E desde então eu fui colhendo informações, até entrar na docência e conversando com vocês aqui nos corredores, e aí nasceu o Descomplicando o Exame da Ordem. Como é que surgiu? Eu gosto de contar a história. Né? A gente já pode fazer a prova da OAB 2 semestres antes de concluir o curso de Perfeito. Direito. Não sei, Perfeito. eu acho que, não sei se vocês Oitavo, sabiam sim. disso. É a partir do 8º semestre Isso. que vocês estarão aptos a fazer o exame da ordem. Lá atrás, quando eu ainda era estudante de Direito e estava faltando 2 semestres para eu me formar, surgiu uma dúvida que é a dúvida de muitos de vocês. Eu faço agora ou não faço essa prova? Será que eu estou preparado? Será que eu faço? Será que eu não faço? Tem que pagar a inscrição. Hoje eu acho que está R$350, então não é um valor, né, irrisório, vamos dizer assim, para um estudante que está aí, né, buscando seu lugar ao sol. E eu resolvi fazer. Raíssa, Marcela, José. Resolvi fazer. Então, eu me inscrevi praticamente no último momento e eu tinha ali, acho que 2 meses na época para me preparar para o exame da ordem. Ou seja, um edital gigantesco, com muitas disciplinas, certo? E eu só tinha 2 meses. Eu digo, e agora? O que é que eu faço? Tá? Então, eu busquei entender quais eram as disciplinas mais importantes. Quais eram as disciplinas que mais caíam questões no exame da ordem. Tá? E passei a estudar ali estrategicamente para aquela prova. Boa. Certo? E foi o que me auxiliou a passar na época, na primeira fase, com Olha. 41 questões. Ei. Olha só. Ou seja, de 80 a gente precisa acertar 40. Ainda hoje é assim. Na época, em 2017, também era assim. E eu passei com 41 questões. E eu gosto muito de falar, né? O Marcelo, a gente conversou sobre essa questão de mostrar para o aluno que a gente já passou por esse caminho, certo? Que assim, professor passou com 41, não era para ter passado com mais questões? Não, professor também. Passou, Antes de ser professor, fui aluno, passei por todas essas passou pelas dificuldades. mesmas dificuldades que vocês passaram. E a história ainda é engraçada, porque na época eu fiz ali a prova da OAB, que hoje é nossa co-irmã, a Unicet, né? Ainda era FACET. E só tinha lá, hoje cresceu tanto que tem outros pontos de prova na cidade. Mas eu fiz lá a prova da prova da primeira fase, e quando saí me encontrei com alguns amigos. Eu digo, cara, vamos ali para um barzinho que tem ali, o antigo Devassa Silva, morreu, né? Nem da época de vocês, talvez o José tenha ido lá já, ali na Osso Soares. Por quê? A gente falou, não, tem um cursinho aqui de Fortaleza que os professores se reúnem lá e eles fazem um gabarito preliminar, vamos para lá e tal, beleza. Olha. Aí, vamos para lá. Aí a gente foi pro barzinho lá e tal, aí começamos, né, tomando um chopp também, para tirar a ansiedade. Bom, aí saiu os gabaritos preliminares, né, dos cursinhos, os mais famosos no Brasil e tudo. Quando eu contei, fiquei com 41 questões. Os meus amigos já não tinham atingido as 40, já ficaram tristes e tal. Aí eu digo, opa, fiquei feliz, liguei para todo mundo, liguei para a mamãe, liguei para a vovó, né? A primeira parte Olha, já passei foi. na primeira fase. Continuei lá, Na tomando uma. Passou 1 hora, saiu o gabarito oficial da FGV. Vou contar, né, para conferir minhas 41 questões. Quando eu vejo, deu 39. Oh, Tá meu errado. Tá errado. Irei entrar com recurso. Contei 10 vezes 39. Nossa. Rapaz, Ai, já meu estava ficando legal e de repente fiquei sóbrio, né? Voltei para casa triste, né? Recontei de novo 39 questões. E aí aconteceu o que acontece em muitos exames. No outro dia acordei de manhã e as notícias. Essa prova foi a prova mais difícil da história da OAB, né? E aí isso aconteceu várias vezes, em vários exames, a história se repete. E tem que anular isso, tem que anular aquilo. Eu digo, rapaz, será que vão anular? Né? Então, eu
fui estudar o histórico de anulações da FGV, fui entender mais sobre a FGV. Então, assim, meu estudo sobre a Fundação Getúlio Vargas e OAB, prova da OAB, começou desde esse período. E o histórico, na época, em 2017, era quase zero de anulação. Hoje já tem um históricozinho bacana de anulação. Né? E aí, assim, eu fiz a prova em novembro, né? Acho que final de novembro. A segunda fase era em janeiro. E os recursos só sairiam perto do Natal. Acho que era dia 23 de dezembro, saiu o recurso. Então, eu falei, rapaz, eu estou aqui, eu não posso esperar. Eu iniciei um curso de segunda fase, né? E esperei os resultados do recurso. Quando, de repente, antes dos resultados de recurso, de ofício, a FGV anulou 2 questões. Olha aí, E eu subi de 39 para 41. Né? E pude estudar, fazer uma segunda fase brilhante. Graças a Deus, a segunda fase foi bem mais tranquila que a primeira fase. Mas, a partir daí, surgiu essa ideia, né, de um estudo estratégico para a prova da OAB. Né? Então, assim, dessas 41 questões, 9 questões foram só de ética que eu acertei. Sim. Hoje só tem 8 questões de ética na prova. Na minha época, caía 10. Das 10, eu acertei 9. Uma disciplina só. Uma. Hoje, a disciplina de ética ainda é a disciplina mais importante. Então, o tempo passou, né? Eu fui estudar e quando eu ingressei na docência, eu comecei a conversar com os meus alunos. Entrei aqui na Uninasal no 10º semestre, no estágio 4. E ele perguntava, aí chegava lá, o Raíssa, ô Joãozinho, por que você não passou? O que foi que houve? Não, professor, eu não estudei ética como deveria, eu não fiz isso como deveria. Eu digo, opa, essas pessoas estão estudando errado. Meio que uma pesquisa de campo mesmo, dentro Isso. do foco, do loco. Aí eu pensei, olha, inconscientemente eu fiz isso lá atrás e agora eu estou entendendo que isso pode ser feito de novo pelos meus alunos, né, para estudar de forma estratégica. Sim. Tá? Então, assim, o Descomplicando o Exame da Ordem, a resposta está um pouquinho longa, porque eu estou contando a história, Não, certo? Mas vou tentar ser objetivo. Né? O Descomplicando o Exame da Ordem, ele nasceu daí, para mostrar para vocês que vocês podem estudar de forma estratégica. Tem disciplina que cai em 2 questões na prova. Tu vai perder tempo assistindo vídeo-aula, questões com essa disciplina? Pode até fazer, se tiver muito tempo, mas não é o perfil do nosso aluno da Uninasal, não é o perfil da maioria das pessoas. Sim. Então, a gente precisa estudar de forma estratégica, fazer a prova de forma estratégica. Então, eu ensino no meu curso, né? Quantas disciplinas caem, ou quantas questões caem por disciplina, como dividir essas disciplinas em grupos, quais são as disciplinas que eu tenho mais afinidade, qual é a ordem das questões da prova. Né? Então, assim, a prova, Dicas ela importantes. tem uma ordem de questões, certo? E o que é que isso significa, já dando um spoiler do curso, né? Essa é uma das dicas que eu dou lá. Sim. Você vai fazer as questões, as disciplinas que você estudou mais primeiro. Porque você já vai saber dentro da prova, eu vi lá, um exemplo aqui hipotético, né? Eu não sei decorado, que lá da 30 a 36 é direito penal, que a Raíssa gosta e estudou e tal. Você vai fazer aquilo no início da prova. Boa. Né? Se o direito do trabalho está mais para o final da prova, eu gosto de direito do trabalho, começa a fazer por lá, entendeu? Porque tu vai fazer a disciplina que tu gosta com a cabeça fria. Senão tu vai fazer a disciplina que tu não gosta, que tu não estudou tanto, com a cabeça fria, né? Não vai mudar muita coisa, porque tu não estudou, não tem tanta afinidade, e vai fazer aquelas questões as que tu gosta. Já cansado, com a mente cansada, no decorrer da prova, tem uma chance bem maior de você errar. Então, eu ensino isso no curso, e até dicas de chute consciente. Sim. Então, você não sabe qual item marcar. Você não sabe qual item marcar. Qual item que eu marco? Então, tem várias dicas que eu dou lá. Por exemplo, sempre que tem alguma questão, né, com a palavra absoluta, sempre, total, pleno, no direito isso tende a ser errado. Olha. Perfeito. Sabe outra informação? Para a gente finalizar essa resposta. Vocês sabiam Sim. que as questões da primeira fase da OAB, elas são A, B, C e D, né? E que toda prova tem 20 questões letra A, 20 questões letra B, 20 questões letra C e 20 questões letra D. Olha só. Isso é inédito. Sabia? Isso aí? Não. E como é que isso pode me ajudar, professor? Tu tá fazendo a tua prova. Tu deixou 2, 3 questões que tu tá na dúvida para marcar por último. Tu tá marcando teu gabarito.
tu já viu quais que tu marcou mais. Se for A, se for B, se for C ou se for D. Então, dentro dessa estatística de 20 questões de cada letra, tu vai dar um chute um pouco mais consciente. Entendeu? Para marcar lá. Então, assim, Legal, isso legal. pode ser que diferencia Pode ser o decisivo. aluno que fez 39 questões do que fez 40. Fez É, 40. com certeza. Decisivo. Exatamente. Perdão pela resposta Não, longa, não. mas Que é porque esse tema a gente faz um aulão aqui na Nassau que às vezes extrapola 2, 3 horas aqui. Foi excelente. Mas aproveitando e puxando um pouquinho mais, né, desse conteúdo, dessa tão temida, né, prova da ordem. E as discursivas, realmente, né? Essas grandes peças aí, que pegam uma peça no aluno. Como que seria? Qual seria realmente a dica? Alguns dizem, vai para o direito do trabalho porque são menos conteúdos. Não, vai para o que você tem mais afinidade. Eu adoro essa pergunta. Ela faz parte do curso também, a resposta dessa pergunta. já é um spoiler. Não, mas eu falo, aqui na Nassau, eu tenho esse curso é olha. particular, está na Hotmart, é vendido no Brasil inteiro. Mas aqui na Nassau eu dou um aulão para os nossos alunos, né? Sem qualquer custo, está incluído aqui no nosso trabalho. Todo semestre eu dou um aulão e eu dou várias dessas dicas lá, tudo entrego mesmo ouro para vocês. Então, quando for o próximo, vocês todos já estão convidados aqui. Vocês, Claro, vocês já três estarei e quem estiver nos assistindo. Legal. Essa pergunta é muito boa, né? Porque sempre surge essa dúvida. Qual é a disciplina que cai mais peças? Qual é a área que cai menos peças? Qual é a mais difícil? Qual é a mais fácil? E todas essas perguntas e respostas são mitos. Né? Então, a minha dica é o seguinte, faça na área que você tem mais afinidade. Faça na área. Claro. Então, assim, primeiro, você chegou a estagiar em alguma área na graduação? Se sim, vai para aquela área porque você conhece o processo daquela área. Não é nem necessariamente que você vai seguir Não, como carreira, não. mas você tem afinidade, né? Isso. Olha, professor, eu não tive tempo de estagiar, então... Mas você tem uma disciplina em que você tem mais afinidade. Sim. É direito penal? É direito do trabalho? É direito administrativo? É direito civil? Professor, eu amo direito do trabalho, né? Ou amo direito penal. Né? Eu gosto, os professores da faculdade, eu amo eles, eu tirava notas boas. Aí tu vai chegar na prova da OAB, tu vai escolher outra área que tu não tinha tanta afinidade, porque te disseram que caem 2, 3 peças a menos. Você não faz pode sentido. decorar peça. Faz sentido. Né? Então não faz sentido. Então tem esse terror da peça, Marcela, porque errou a peça, você está reprovado automaticamente porque zera. Né? Você precisa tirar 6 na segunda fase. As questões subjetivas valem 5 e a peça vale 5. Se você errar a peça, você só pode tirar no máximo 5. Então tem esse terror da peça, mas eu tenho que tirar isso da cabeça de vocês. Né? Não é tão difícil acertar a peça. Não é difícil, desde que você conheça o processo da área que você escolheu. Então, qual é a dica para fazer essa escolha? Escolha a disciplina da área que você gosta. É penal? Vai para penal. É trabalho? Vai para trabalho. Professor, eu gosto de direito civil, eu estagiei na área de direito civil, mas eu vi aqui que direito civil cai o dobro de peças de penal. Mas, minha amiga, meu amigo, você conhece o processo civil, você fez petições de processo civil, você gosta de processo civil, você se deu melhor na disciplina de processo civil. Então, você tem mais chance de acertar o dobro dessas peças do que se você for para uma área que você não tem essa afinidade. Então, essa é a dica para a segunda fase, para a escolha da disciplina. Muito importante, eu acho, essa dica. Perfeito, Yuri. Sim. Perfeito. A gente vê, né, que o exame da ordem ali é um dos principais desafios durante a graduação, né? Eu queria saber, assim, quais são os principais erros que é cometido pelos candidatos durante toda a preparação da primeira e segunda fase. Tem vários erros, né? Tem vários erros, certo? Desde a questão emocional, Que abala. porque nesse aulão e no curso também eu dou um pouquinho de... Sou um pouco coach também, né? É porque eu digo assim, você tem que acreditar que você vai passar. Claro. De onde é que eu tirei isso? Porque nessas minhas conversas com os alunos, na sala de aula, nos corredores, professor, essa FGV ela é terrorista, a FGV reprova tantos % e tal. Esquece isso. Tu só pensa nisso depois que tu sair da prova. Enquanto tu estiver na prova, tu tem que ir com um pensamento positivo, com um pensamento que você vai passar. Então, e tentar ficar o mais tranquila possível. Esse é um ponto. O nervosismo derruba muitos alunos e alunos excelentes que têm dificuldade de passar na prova da OAB. Esse é um dos pontos, né? O outro ponto é não estudar
de forma estratégica, especialmente as disciplinas que caem mais. Então, muita gente não estuda a ética como deveria, não estuda as outras disciplinas que caem mais como deveria. Até outros aspectos, né? Porque são muitas e muitas dicas, realmente. Sim. Quando eu falo que a gente precisaria de 3, 4 horas, é realmente porque precisa. Mas, por exemplo, a galera gosta muito de assistir videoaula. Mas videoaula não é o método mais indicado de estudo. É resolução de questões. Resolução de questões, né, comentadas é o método mais efetivo para estudo no exame da ordem. Então, assim, são esses os erros das pessoas, né? Imagine só, você trabalha o dia todo, está cansada, você vai assistir uma videoaula no intervalo do seu trabalho, vai assistir uma videoaula para a OAB. Depois que você chega da faculdade, à noite, você acorda de manhã e já esqueceu. Tá em cima do computador. Resolve uma questão, vê por que errou, vê por que os itens estão errados, vê o comentário da questão, isso fixa na sua mente. E é muito bom ter a base do curso todo, né? Porque aí a gente já consegue já tirar vantagem. Mudando aqui um pouco de assunto, né? Vamos entrar aqui na questão também, que o senhor coordena, né, o núcleo de práticas jurídicas aqui da Uninassal. Qual a importância, né, do NPJ aí na formação dos estudantes? O NPJ é meu xodó, né? Eu tenho tudo a ver com o NPJ, porque eu sou um prático, né? Tanto até minhas disciplinas da graduação que não são do NPJ, eu sempre falo casos práticos. E eu entrei na instituição aqui pelo NPJ, então eu entrei como advogado orientador, né? Eu ministrava as disciplinas de estágio 1, que é de civil, e estágio 4, que é da área trabalhista, e depois de um tempo eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do NPJ. Então o núcleo de prática jurídica ele é muito importante, né, para vocês. Ele está entre o 7º e o 10º semestre, tá? A nossa metodologia de avaliação já é diferente, começa por aí, então não tem prova, não tem notas, não tem provas, né? Como é que a avaliação é feita? É por meio de atividades, horas dos alunos dentro do NPJ e eventos que tem que participar, audiências que tem que assistir. Legal. Então, assim, muitas vezes alunos chegam no 7º semestre e nunca assistiu uma audiência. Poxa. E o NPJ, ainda que obrigado, Mas o aluno vai assistir, porque é nosso diferencial ter como requisito obrigatório que o aluno assista a audiências, que o aluno participe de eventos externos, né? E aí a gente faz visitas às instituições, a gente conhece os fóruns, a gente conhece os tribunais. Então, assim, a gente dá um pouco dessa vivência prática para os alunos, né? Outro diferencial aqui do nosso NPJ é que todos os professores são advogados e advogadas, né, natos, né, atuantes. Sim. Então, nós temos a professora Isabel Facó, a professora Cristiane Collier, o professor Gabriel de Moraes, que inclusive trabalha comigo no meu escritório, né? Então, assim, os 3 são advogados e advogadas brilhantes nas áreas que atuam e consegue passar para vocês dicas que não tem em livros. Dicas de precificação de honorários, dicas de como tratar com o cliente, casos concretos. Então, nós falamos, né? Eu saí de sala de aula, infelizmente, no NPJ, né? Porque eu adorava. Estou nessa parte de gestão. Mas lá os advogados e advogadas falam de casos concretos dos seus escritórios, passando para vocês essa visão. Boa. Sim. Né? Para unir a teoria com a prática. Então, a gente tem essa preocupação. Então, isso é muito importante o NPJ. E ajuda vocês a saber qual caminho querem trilhar. Eu amo direito penal. E aí faz a disciplina de estágio 2 com a professora Isabel. Gostei mais ainda. Então não era o que eu estava esperando. Certo? Assim, quando eu dava estágio 4 e prática trabalhista, vários alunos já chegaram para mim: professor, o senhor fez eu gostar de direito do trabalho, né? Eu só queria saber de penal. Agora eu estou gostando da área trabalhista também, porque eu conto os casos, né, as situações e tal. Então, são muito importantes, né? Esses casos, essas práticas, e o NPJ, ele dá isso ao nosso aluno. Sim. Legal. Algum colega nosso que ainda não chegou no NPJ, assim como nós, que ainda vai chegar lá, que atitudes, que prática essa pessoa precisa ter para aproveitar ao máximo o NPJ? Pronto, o conselho que eu posso dar para vocês é que vocês não esperem o NPJ e essas atividades obrigatórias para a aprovação de vocês, né? Então, assim, vocês que estão aqui 5º semestre, né? Marcela, 5ª, aí o José está no 1º, caminhando para o 2º. Não esperem chegar no 7º semestre para ir ao fórum assistir uma audiência.
para ir lá no fórum assistir um tribunal do júri. Já fui. Olha aí, parabéns. Então, é uma iniciativa que vocês precisam ter esse conhecimento da prática. E outra coisa, né, que tem aqui na Uninasal, que eu vejo que não tem em outros locais. Eu não tive essa oportunidade quando eu fazia graduação em outra instituição lá atrás. É uma proximidade dos nossos professores com vocês. Com os alunos. É isso. Sim, isso aqui Nós somos disponíveis, né? E aí eu posso falar... E E o podcast, nosso professor ali falando. sim. Nós estamos disponíveis para conversar com vocês, para aconselhar vocês. E eu posso falar por mim e por diversos dos meus colegas, que eu sei que eles são assim, né? Para dar uma dica. Ah, professor, como é que eu quero seguir a área acadêmica também? Como é que eu estudo para um mestrado? Ah, professor, eu quero seguir uma advocacia criminal. Conversa com a professora Isabel sobre isso. Conversa com o professor Luiz Eduardo sobre essa questão. Ah, professor Yuri, eu gosto dessa área, quer que o senhor me diga e tal. Então, a gente conversa com vocês. Sim. E foi pensando em tudo isso, professor Yuri, que realmente surgiu, né, a Liga Acadêmica, né? Porque a gente queria essa proximidade, já essa vivência jurídica, trazer realmente para todos, desde o primeiro até o último semestre. Então, a Liga, ela proporciona justamente isso, esse espaço aqui, entendeu? Esse podcast, né? As reuniões que nós fazemos, os eventos que nós, né, proporcionamos aqui mesmo na faculdade. A faculdade, ela realmente tem esse papel muito importante, porque ela se uniu mesmo junto com a Liga, para a gente poder desenvolver. Então, a gente está tendo uma repercussão muito boa, graças a Deus. Então, a gente está seguindo com isso. Inclusive, aproveitar aqui a oportunidade para parabenizar vocês, né, da Liga Acadêmica. Vocês três, os outros que não estão aqui, eu perguntei para a Raíssa quantas pessoas compunham a Liga, né? Tem algumas pessoas, então, parabenizar a todos. Eu estive aqui na instituição pré-liga e pós-liga, então vejo o avanço, né, a participação de vocês. Esse podcast maravilhoso, O engajamento, né? dos alunos também aumentaram bastante. Isso, o engajamento dos alunos. Então, parabéns, continue com esse trabalho. E realmente é isso que a Marcela falou, né? Isso ajuda vocês a terem contato com profissionais, né? Conhecerem as pessoas, se inspirarem, né, nos profissionais que vocês querem seguir, nas advogados, servidores, servidoras, né? Que vocês pretendem seguir aí na carreira jurídica. Então, parabéns, continue com esse trabalho, com certeza. Obrigada, professor. E me convidem para participar. Com certeza. Com certeza. Professor, o senhor acompanha diariamente, né, a formação aí de novos profissionais. O perfil do estudante de Direito tem mudado nos últimos anos? Sim, o perfil tem mudado. Né? Nos últimos anos, sim, por vários motivos mesmo. Mudanças sociais, né? A questão da tecnologia. Eu falo muito em sala de aula que, na minha época de graduação, eu sempre andava com um vadimeco debaixo do braço. Né? Gosto ainda disso. E até hoje eu tenho meu primeiro vadimeco, né, guardado. Não deixo jogar ele fora. Está todo desatualizado, mas não jogo ele fora. Porque eu tenho um carinho especial a ele. E hoje a gente está com celular, está com tablet, né? Então, essas questões da tecnologia, o perfil dos alunos e dos professores são outros, né? Sim. O perfil dos alunos e dos professores são outros. A gente está vendo uma mudança de geração. Na minha época, eram professores mais velhos, professores que tinham outra cabeça, mais conservadores. Hoje, os professores são jovens. Já são mais jovens, né? São professores com outra cabeça e vão influenciando nossos alunos. Então, tem uma mudança, sim, de perfil, né? De aluno, o que é natural, com certeza. Legal. Professor, para quem está começando agora, né? Na universidade, no direito... Quais outras experiências assim, extracurriculares que vão fazer diferença na formação? Estagiar só em escritório ou outros estágios? Perfeito, sim. Eu falo muito isso também. Esse é um ponto muito importante, né, de ser tocado, porque assim, tenham o máximo de experiências que vocês puderem. Boa. Né? Então, eu tive, né, meu exemplo aqui particular, né? Eu tive um estágio em escritório particular, tive estágio no Tribunal Regional do Trabalho, aqui na Justiça do Trabalho, tive estágio no Tribunal de Justiça, né, numa vara civil. Sim. Então, eu busquei ter o máximo de experiência e ainda queria ter mais. Ainda queria ter alguma mais, entendeu? Eu queria ter estagiado na Procuradoria. Né? Se eu tivesse voltado no tempo, talvez eu teria focado nisso também. Então, assim, é o máximo de oportunidades que vocês puderem ter de experiência prática, porque vocês
estão com a dúvida na cabeça, assim, né? Por mais que vocês gostem de determinada área e tal, mas vocês ali estão ainda construindo o profissional dentro de vocês, e o que é normal, né? O que é absolutamente normal. Foi comigo, é com vocês, é com você, com os outros que estão entrando. Então, o estágio, ele é muito importante, José. Mas eu vou falar aqui para os meus alunos e alunas que não têm tempo de estudar, né? Para não desanimarem, não desistirem do direito, né? E buscarem, vamos usar a tecnologia a nosso favor, escutem julgamentos, tá aí no YouTube. Legal. Né? No intervalo do teu almoço, foi um julgamento, escuta lá um ministro falando, escuta umas sustentações orais, né? Então, assim, o Auri Lopes Júnior, né? Teve uma sustentação agora recente, no caso da doutora Deolane. Pô, eu parei para escutar a sustentação oral daquele cara, que é uma referência. Então, assim, não tem tempo de estagiar? Não baixa a cabeça, não desiste. Busca a tecnologia, busca uma experiência ali, assistir e tal. Busca ter um contato, de certa forma, prático também, né? Com o direito, tá? Mas, se puder, estagie no máximo de áreas que vocês, né, tenham ali certa afinidade, para que vocês depois decidam o caminho que vocês querem trilhar com propriedade. Sim. Então, assim, eu estagiei ali na vara civil, não gostei, odiei a área civil. Eu gostava da defensoria pública, eu estagiei na defensoria pública e não gostei, não era o que eu imaginava, né? Ou era o que eu imaginava, né? Então, assim, é importante você ter essa validação prática do que você está imaginando para trilhar o seu caminho e para não depois trilhar um caminho e se frustrar, entendeu? É muito importante. É diversificar para realmente acertar. Isso, exatamente. Esse é o momento de errar. Né? É isso. Esse é o momento de errar. Porque depois de ser advogada, aí tu vai trilhar uma área, passa 5 anos numa área, advogando, batendo cabeça. Se frustra. Aí se frustra, aí jogou 5 anos no lixo. Às vezes acha até que a própria advocacia, por ter se frustrado por isso. Não, foi a advocacia. E na realidade foi só uma área que não. Isso. De repente não você não trilhou o caminho correto e poderia ocupar outro espaço. É isso mesmo. Com certeza. É isso mesmo. Vamos pro bate-bola? Vamos pro bate-bola. Vamos Marcela, nós. com você, querida. Irei fazer as honras, professor. Vamos lá. Já bem dentro realmente daquilo que a gente estava conversando, né? Queria saber realmente da sua experiência. Na sua experiência, o que é que separa o bom profissional do profissional diferenciado do mercado? 2 coisas, certo? Primeira coisa, a qualidade técnica. Está atualizado, está estudando, ser um profissional que não tem preguiça de estar se atualizando e estudando. E uma coisa que a gente não falou aqui ainda hoje, mas eu vou falar agora. A honestidade intelectual. Legal. Que é isso? Você ser verdadeiro com o seu cliente, você passar um prognóstico verdadeiro, falar ali a situação verídica, não criar uma situação só para fechar um contrato. Então, eu vejo esses 2 pontos. Perfeito. Olha aí. Vamos lá. Quer continuar? Vamos lá. Vai lá. Deixa eu só pegar aqui as perguntas. Vamos lá. Enquanto você pega, eu posso ir Vamos para lá. a próxima. Uma área mais fascinante do direito. Uma área só? Rapaz, o direito Isso que é um bate-bola, né? Não, eu gosto muito da parte civil de contratos, né? Essa parte contratual, essa advocacia preventiva, eu tenho focado muito nisso, né? Fugir um pouco do poder judiciário, prevenir o problema. Então, eu gosto muito de contrato, porque é uma peça talvez a mais difícil do direito. Não existe um contrato perfeito. Amanhã você pode melhorar o contrato que você fez hoje, com certeza. Sem dúvidas. Olha. Vamos lá. Professor, e a maior qualidade, assim, de um advogado? Maior qualidade do advogado? Isso. São várias. São várias, a gente tem que ter várias, né? Se tiver só uma e faltar as outras, já era. Mas eu vou... se pode uma, eu vou escolher a questão de estar sempre atualizado, né? Sempre atualizado das decisões e dos julgados. Isso é muito importante, jurisprudência. Falando em atualizações, né? Uma coisa que a gente ainda não chegou a comentar aqui, uma referência de um livro. O que o senhor acha que realmente, assim, para o acadêmico de direito não pode faltar? Olha, a referência de um livro, né? A gente tem várias doutrinas aí de vários profissionais, né? Então, assim, é uma pergunta muito, muito complexa, né? Mas eu vou dar uma dica de um livro, certo?
que não está ligado diretamente ao direito, mas que serve para o direito. Porque, como são várias áreas e são vários livros, tem um livro que eu li recentemente, de um professor nosso aqui cearense, que é o Super Aprendizagem, né? Do professor George Malmenstein. Então, esse livro, ele é um livro que te ensina várias técnicas de estudo, várias técnicas de aprendizagem, né? Que não é algo, vamos dizer assim, clichê, que é algo baseado na ciência. Então, esse professor ele apresenta pesquisas, estudos que demonstram o melhor caminho para você aprender. Então, eu gosto muito desse livro. Excelente, professor. Vamos lá para a próxima. É um maior defeito de um advogado. Eu falei aqui de honestidade intelectual, né? O maior defeito é desonestidade intelectual. Coerente. É o advogado que chega para o cliente prometendo o que não pode. Puxa vida. Prometendo tempo, prometendo prazo, prometendo resultado, para fechar um contrato, Sim. botar o dinheiro no bolso e depois não dar atenção àquele cliente, né? Então, essa pessoa tem teto de vidro, ou seja, com o tempo, ele vai estar, ou ela vai estar ali mal falado no mercado, né? Então, é a desonestidade Deixar intelectual. claro que somos, né, meio. Exatamente. Não, fim. É isso aí. Um conselho para quem está começando aí no primeiro semestre. Não desista. Tenha paciência, né? Tenha paciência, calma, que a construção ela é dia a dia, né? Então, assim, dia a dia, todo dia, construir um pouquinho para alcançar os objetivos almejados, né? Sim. Uma palavra para definir o direito. Para mim é amor que eu tenho o direito. Olha. Excelente palavra. É isso aí. A gente queria agradecer pela sua presença aqui. Foi Já acabou? Já acabou. A gente tá com 15 minutos de conversa. A gente tem muito assunto para conversar também ainda. Outra oportunidade, vamos convidá-lo de novo para vir. E a gente queria agradecer aqui. E nós temos aqui uma lembrancinha para o senhor, nós da Liga Obrigado. Acadêmica. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui, né? Foi um episódio super especial, com muito aprendizado. Eu tenho lindo. certeza que também a galera aí vai seguir as dicas, os conselhos. E eu fiquei sabendo que teve professor que bateu o martelo aqui, eu quero bater também. Você à vontade. Manda pra cá, esse martelo. Vamos deixar. Professor, Valeu. vamos então aqui, a gente vai deixar esse espaço aqui para uma mensagem final para os nossos colegas, né, acadêmicos, e também aproveita para deixar suas redes sociais, né, mais uma vez falar do curso, lembrar o pessoal aí que vai ter uma novidade aí no Instagram aí logo mais, a gente vai estar divulgando aí a respeito desse curso também lá no Instagram da LADP, tá bom? Com certeza, teremos essa novidade e fiquem Sim. atentos aí no Instagram da Liga. A palavra final que eu poderia dar é o que eu levo aqui na minha vida profissional, na advocacia e na docência, é ter um propósito. Não coloquem o dinheiro, os bens materiais à frente de tudo. É bom, todo mundo gosta, se falar que não gosta está sendo hipócrita, mas tem um propósito à frente, que com o propósito o dinheiro vem, os bens materiais vêm também, mas tenham sempre um propósito, né, na profissão de vocês. E a minha rede social, né, é Yuri, YURI, KMSA.adv, né, você me encontra aí no Instagram. Lá eu tento mostrar um pouquinho da rotina da advocacia, quando dá tempo, né, porque às vezes, né, o advogado não tem como estar lá sempre. Tento falar um pouquinho sobre o OAB, tento bater uma conversa com os meus alunos também. Então, se quiserem me seguir, perguntar alguma coisa no direct, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Legal. É isso aí, pessoal. Pois, professor, foi um prazer, tá? Enorme tê-lo aqui conosco, né? Esperamos ter realmente muito mais encontros, tá certo? A Liga Acadêmica agradece e sigam a Liga também, tá? É isso mesmo. Não esquece de seguir nosso Nosso Instagram. Sempre tem eventos lá. Novidades. As inscrições é por lá também, tá? Sempre a gente deixa o link. Tem mais evento aí. Ainda não acabou, né? O nosso evento desse semestre. Não. Vai ter evento ainda esse final de semana, tá? Dá tempo ainda de se inscrever. E no próximo semestre vai ter muito mais. Olha, tem novidade boa vindo aí pela frente. Então, se inscreve lá, tá? No nosso Instagram e também aqui no canal do YouTube, tá? Pra você estar sempre vendo
momentos como esse aqui maravilhoso, de grande crescimento, né, de experiências diversas dentro da área acadêmica e profissional do direito. Tá bom, pessoal? É isso aí. Então, tá encerrado mais um episódio. As honras, por favor. Bate martelo. Eu me antecipei, né? Tá batido. Muito bom. Obrigado.